de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha a estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer
Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo que o Senhor Jesus faz. Na nossa vida, né? Deus restitui, Deus levanta, Deus restaura, Deus coloca de pé. Basta somente a gente crer no Deus grande e maravilhoso que a gente serve, né? Hoje eu coloquei um tema assim muito bom, né? Muito tremendo da parte do Senhor. Se chama desobediência gera consequências, né? O Senhor me deu essa palavra e ministrou bastante no meu coração. E eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai ministrar no seu coração também, assim como Ele ministrou no meu, né? E vamos começar lendo no livro de Gênesis, capítulo 1, né? É uma passagem bem conhecida. A gente sabe que no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor Jesus, Ele fala da sua criação, Ele fala do que Ele criou, né? Eu vou ler só uns 2 versículos, que ele diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã no primeiro dia. Ou seja, se a gente for observar, analisar a criação do Senhor, a gente pode ver que tudo que Deus fez para nós é perfeito. O céu é perfeito, a terra é perfeita, o que Ele colocou no céu é perfeito, o sol é perfeito, a lua é perfeita, as estrelas são perfeitas, né? Os animais são perfeitos, né? Então, o Senhor criou tudo do bom e do melhor para nós. Lá no versículo 22, ele diz assim: e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra, né? Ou seja, Deus, além de criar o céu e além de criar a terra, Ele multiplicou, né? Assim como Deus multiplica muitas coisas na nossa vida, assim como Deus multiplica muitas coisas na sua vida. Se você for analisar a sua história, lá do início até aqui, você vai ver quantas coisas o Senhor já realizou na sua vida, já realizou na minha vida. Milagres, curas, libertações, transformações. Se você for fazer uma análise da sua vida, de quem você era antes e do que você é hoje, você vai ver coisas extraordinárias que o Senhor já realizou sobre você e sobre a sua família.
Porque a criação do Senhor é perfeita. Deus te criou perfeita. Deus te criou perfeita. Você é uma obra linda nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 26 o Senhor diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Além de Deus formar eu e você como imagem e semelhança dele, ele ainda deu domínio nas nossas mãos para que a gente dominasse o que tinha na terra e as coisas que tinha no céu. Para você ver, glória a Deus, aleluia. O Senhor colocou nas tuas mãos domínio. Então você tem domínio próprio para decidir, para andar, para comer, para trabalhar, para tudo. Nós temos domínio próprio. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai. Mais uma vez a gente vê a ordem do Senhor. E enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Glória a Deus. Santo é o nome de Deus. E no versículo 31, Deus diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ou seja, Deus, além de criar, ele viu a sua perfeição. Então eu quero te dizer que você é uma obra perfeita, feita pelas mãos de Deus. Nunca duvide que às vezes, irmãos, a gente se analisa, a gente pensa que está só, a gente se acha feio. Ah, eu tô feio, sou magro, sou gordo. Mas Deus, ele te ama assim, do jeito que ele te fez. Você é a criação do Senhor. E o Senhor Jesus, ele te ama do jeito que você é, do jeito que ele te criou, do jeito que ele te fez. É assim que ele te ama. Você é uma obra perfeita na mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente vai no capítulo 2 de Gênesis, né? Deus, ele dá uma ordem para Adão quando ele criou, né? Vamos ver aqui. No capítulo 2 de Gênesis, né? No versículo 15, né? Vamos ler aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia, glória a Deus. Então aqui a gente viu uma ordem que Deus deu para Adão. Olha, Adão, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que delas você comer, morrerás. Então Deus advertiu Adão. Deus falou que se ele desobedecesse essa ordem, ele ia morrer. E muitas das vezes, irmãos, Deus, ele dá algo na nossa mão, ele fala: não vai por aí, não é esse o caminho, não é aí que eu te quero. O Senhor, ele fala.
escolhe seguir e não o Senhor Deus. E aqui a gente vê que Deus deu uma ordem para Adão. Se você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Aí, irmão, no versículo 20 do capítulo 2, tem a criação da mulher, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cercou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aleluia. Irmãos, lendo esse capítulo, esse versículo, eu pude observar o cuidado de Deus por nós. Deus, Ele ama tanta gente que Ele cuida de todos os detalhes. Além de Ele colocar o domínio nas mãos de Adão, e dizer multiplicar e frutificar sobre a terra, sobre o céu, Deus ainda deu uma companheira para ajudar ele, para auxiliar ele. Porque esse é o cuidado de Deus por nós. E se Deus colocou essa mulher, esse marido, esse filho, essa filha do seu lado, cuide deles, cuide delas, cuide com amor, cuide com carinho, peça sabedoria, peça discernimento, porque o diabo tem destruído tantas famílias, o diabo tem separado, o diabo tem destruído lares. Vigie, não permita que o inimigo entre na sua casa e destrua a tua família, porque a tua família é algo especial para o Senhor, é algo maravilhoso que você tem que zelar. E olha o que Deus diz no capítulo 3 do livro de Gênesis. Ele fala da tentação e da queda do homem. E como isso aconteceu? Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Irmão, o diabo ele é muito astuto. E aquilo que é verdade, que Deus nos revela que é a verdade, ele vai distorcer para você como uma mentira. Porque o que ele contou para Eva aqui foi uma mentira. Porque ele é o pai da mentira. Então precisamos estar vigilantes com o que a gente ouve, com o que a gente fala, para onde a gente olha e para os conselhos que estamos recebendo. Porque esse conselho não era um conselho vindo da parte de Deus, mas era um conselho vindo da parte do diabo. Porque o projeto do diabo é matar, é roubar, é destruir a sua vida e a minha vida. É por isso que temos que estar vigilantes. Vigilantes, porque o diabo, ele está sempre setando a nossa mente. Ele está sempre colocando algo que aos nossos olhos parece que é bom, mas não é. Olha o que ele falou para Eva: certamente não morrerás. Apenas abrirão os teus olhos do bem e do mal. Mas o que foi que Deus falou para Adão lá no início? Deus falou assim: no dia que ele comesse desse fruto, ele ia o quê? Morrer.
E aqui a serpente enganou a Eva, assim como ela tem enganado muitas pessoas, assim como ela tem destruído muitas pessoas, colocado coisas na mente que não são verdadeiras, que são falsas. O diabo, ele faz, irmão, um cenário. Ele monta um cenário que aos nossos olhos é perfeito. Poxa, realmente se eu fazer isso vai dar certo. Realmente, se eu for por esse caminho vai dar certo. Realmente, se eu fazer isso vai dar certo, olha aí. Aí quando a gente faz, aí dá errado. Por isso, irmãos, vamos consultar Deus. Vamos saber se certas atitudes, certas decisões, certos conselhos que a gente recebe vêm da parte de Deus realmente. Porque, irmãos, quando não é da parte de Deus, acontece o que vai acontecer, que a gente vai ler mais na frente, na vida de Adão e Eva, que foram enganados pela serpente. No versículo 6, vai dizer assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja bem, irmãos, olha o que diz. Quando a serpente apresentou para ela esse fruto, ela olhou os seus olhos, e para ela aquilo era bom. Ela até desejou aquilo. É por isso que eu te digo, irmão, vamos ser vigilantes. Nem tudo que eu e você vemos vem da parte do Senhor. Nem tudo aquilo que nossos olhos enxergam vem da parte do Senhor. Às vezes é uma enganação para nós. Cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas com que você está andando. Eu já vi no jornal tantos casos de pessoas que não eram nem amigas, mas só de estar juntas teve consequências. Vamos vigiar. Vamos ser mais cautelosos com o que a gente ouve, com o que a gente vê e com o que a gente fala. E a gente vê que quando ela comeu, seus olhos não se abriram logo. Porque Deus fez primeiro a promessa para ele, para Adão. Veja bem, deu também a seu marido. Então foram abertos os olhos ambos. Depois que os dois comeram, os olhos se abriram. E o que aconteceu? Ambos se conheceram, está no versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Os dois se conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela aviação do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, irmão, Deus já sabia, mas Deus queria que eles confessassem. Às vezes, irmão, nós temos que confessar os nossos erros e nossos pecados para Deus. E pararmos de culpar as pessoas pelos erros que a gente mesmo comete. A gente vê aqui que quando Deus fala para Adão: tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse?
Adão diz: foi a mulher que o Senhor me deu que fez com que eu comesse. E quando Deus fala com a mulher fala que foi a serpente. Ou seja, um jogou a culpa para o outro, mas nenhum queria admitir o seu erro. Vamos admitir o nosso erro para Deus. Vamos parar de culpar o nosso próximo pelos erros que nós mesmos cometemos. Nós temos essa mania, mas se não tivesse escutado aquele ou aquela, isso não teria acontecido. Não. Se eu e você consultarmos a Deus e ir na direção que Deus está nos dando, nós não vamos cometer esses erros. E nós não vamos culpar ninguém pela nossa decisão, pela nossa atitude. Porque foi isso que aconteceu. Um jogou a culpa para o outro, sendo que o culpado foi ele mesmo que desobedeceu à voz de Deus. Porque Deus deu a ordem: não coma do fruto do bem e do mal. Por isso que eu coloquei que a desobediência causa consequências. Qual foi a consequência deles? Olha o que Deus diz. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo sobre o teu ventre. E andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a desobediência de Adão e de Eva trouxe consequências para a vida deles, que viviam uma vida muito boa. Deus colocou nas mãos deles a criação que Ele tinha feito, para que eles cuidassem, para que eles multiplicassem e frutificassem. Mas Deus também deu uma ordem: não faça, não coma, porque no dia que comerdes você vai morrer. Mas eles fizeram o contrário daquilo que Deus ordenou para eles. E essa foi a consequência. Ou seja, irmãos, se a gente continuar desobedecendo ao Senhor, se a gente continuar desobedecendo ao Senhor, vai ter consequências. E não adianta a gente querer culpar ciclano e fulano. A consequência vai vir de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque desobedecemos a voz do Senhor. Lá no livro de Juízes, a gente também tem uma história para contar. Lá no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 5, fala de uma história também, fala da história de Sansão, né? Aí Deus diz assim para a mulher: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aqui Deus deu uma ordem para essa mulher: não beberás e não passarás navalha
na cabeça do seu filho, né? E aí no versículo, aqui no versículo, no capítulo 16, no versículo 4, né? O diabo novamente se manifesta na vida de Sansão através de uma mulher. E o que ele fala? Como é que ele fala? Como é que ele age? Ele diz, porque Sansão, ele tinha uma força, né? Porque a mãe dele obedeceu à ordem de Deus. Ela nunca passou navalha na sua cabeça e nunca bebeu. Mas, irmãos, a força de Sansão não estava no seu cabelo, estava na sua obediência ao Senhor. De não revelar esse segredo, de ter esse segredo só ele e Deus. E aqui nesse capítulo, no capítulo 16, a gente vê a queda dele. Porque ele desobedeceu à ordem de Deus, falando para aquela mulher qual era o segredo que Deus tinha revelado para ele. E aqui o diabo tenta 4 vezes. Porque, irmãos, o diabo não vai parar de me tentar e de te tentar, não. Ele vai tentar até ele conseguir. Mas ele só vai conseguir se você não tiver temor. Se você não for um homem ou uma mulher que ouve a voz do Senhor e que vigie constantemente. Porque olha o que ele diz. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e disseram-lhe: investiga-o para ver em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Aí a Dalila lá vai até Sansão. Peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poder derrotar. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui é a primeira tentativa, porque Sansão fala para ela errado, não era esse o segredo. Aqui no versículo 11, ele diz para ela assim: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E na terceira tentativa, ele diz para ela, e ele lhe disse: se tecerdes 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear e a prenderes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com os fios de tear. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor? Olha aí a estratégia do diabo. Olha como é que o diabo faz. Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E aconteceu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abriu-se seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre de minha mãe. Aleluia. Ou seja, ela importunou tanto ele, ela procurou tanto que ele caísse, que ela só sossegou quando ela derrubou Sansão. Que ele contou o segredo, rasparam a sua cabeça e perdeu a sua força. Mas ele perdeu sua força não porque raspou a cabeça, mas pela sua desobediência de ter contado esse segredo que Deus tinha revelado para ele. Por isso, irmãos, vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, vamos ser mais cuidadosos, irmãos, porque o diabo não brinca. Ele toda hora, ele vem
com os seus pratos, com as suas armadilhas. Toda hora ele coloca as suas ilusões na nossa mente. Toda hora ele mostra algo que às vezes para nós, meu Deus, vai acontecer. Eu vou crescer, eu vou por aqui, porque por aqui eu estou vendo que vai dar certo. E você vai e acaba não dando certo, porque não era aquilo que Deus queria para você. Glória a Deus, aleluia. No livro de Gênesis, eu vou contar só mais uma história, para você ver como o diabo ele é astuto. E ele não desiste facilmente de querer nos destruir e de querer tomar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Lá no livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 19, no versículo 17, olha aqui, aconteceu que tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Né? O que é isso aqui, irmão? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, porque se tornaram um povo desobediente, rebelde e que caiu na prostituição. Mas Deus ia livrar Ló e a sua família. Mas ele deu uma ordem para ele: não olhe para trás. Quantas vezes o Senhor fala para nós não olhar para trás? Mas a gente continua olhando para trás. E toda vez, irmãos, que a gente olha para trás e desobedece a ordem do Senhor, a gente se frustra. A gente sofre. Só vem pensamentos ruins na nossa mente, porque nós estamos desobedecendo aquilo que Deus disse. Não olhe para trás. Olhe para o alvo que sou eu. Olhe para Deus, que pode mudar a sua história, que pode te curar, que pode te livrar do mal. E sabe por que Deus falou isso para Ló? Não olhe para trás, porque ele ia destruir aquele povo por desobediência a Deus. Mas ele ia livrar Ló e a sua família. Então obedeça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Você tem intimidade com Deus. Você ouve a voz de Deus. Você sabe quando Deus fala para você fazer e para você não fazer. Se Deus colocou no teu coração alguma coisa, obedeça. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você olhar para trás e desobedecer a ordem, a voz do Senhor, você vai se frustrar. Você vai continuar chorando. Vai continuar doendo. Porque, irmãos, se Deus já te tirou de lá daquilo, porque te causava dor e sofrimento, por que ainda a gente ainda vai ficar olhando para lá? Para trás, aonde causou coisas ruins, coisas que causaram dor, coisas que frustraram. Vamos pedir ajuda: Senhor, me ajude a olhar para frente. O que eu tenho que fazer para frente? Quais são os teus projetos que tu tem para frente? Quais os sonhos? Quais as portas que o Senhor tem para abrir para mim para frente, para eu ir para frente? Eu não quero mais olhar para trás. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu, irmão? A mulher de Ló, glória a Deus, aleluia, ela olhou para trás, irmãos. A Bíblia diz: e a mulher de Ló olhou para trás. Vou procurar aqui o versículo que diz, quando ela olha para trás. Glória a Deus, aleluia. Lá no versículo 24, fala assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e tudo que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
Olha o que Deus tinha falado para não olhar para trás. Mas ela desobedeceu a ordem do Senhor. Olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quanto mais, irmãos, a gente olhar para trás, mais frustrado vamos ficar. E mais dolorido vai ser. Porque, irmão, tem pessoas que não passaram coisas boas lá atrás. Passaram coisas ruins. Que se decepcionaram. E o diabo, irmão, conhece. O diabo sabe aonde foi que doeu em você. É por isso que ele sempre coloca na tua mente para te olhar para lá. Porque ele sabe que toda vez que tu olhar para lá, tu vai lembrar daquela dor, tu vai lembrar daquela decepção, daquela frustração que tu passou. E hoje a ordem de Deus para mim e para você é que você não olhe para trás, olhe para frente. Olha o que Deus pode fazer para você para frente. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. No livro de João, irmão, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o diabo vem para matar, para roubar, para destruir. E ele sabe que toda vez que tu olhar para trás, tu vai se sentir uma pessoa derrotada, uma pessoa destruída. Olhe para frente. Não faça como a mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua. Olhe para frente. Lá no livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia conta a história de Noé. E aquele povo estava vivendo a mesma coisa que Sodoma e Gomorra. Um povo desobediente. Um povo que não queria ouvir Deus. E tem consequências. Mas Deus olhou para Noé diferente. E Deus falou com Noé: Noé, construa uma arca. E Deus deu as medidas, mostrou para ele qual era as madeiras que era para ele usar. E ele fez, irmão, direitinho como Deus mandou ele fazer. E quando ele terminou de construir, está lá, irmão, no livro de Gênesis, no capítulo 6. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 14. Quando Deus manda Noé construir a arca. E se Noé não tivesse construído aquela arca? E se Noé não tivesse dado ouvidos à voz do Senhor? O dilúvio viria e destruiria não só aquele povo rebelde, mas destruiria Noé e a sua família também. Vamos lá ver. Gênesis 6, versículo 5. Nós vamos provar na palavra de Deus. Olha o que Deus diz. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e com toda a indignação, imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor, lá no versículo 8, né? E aqui no versículo 11, Deus diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Aí lá no versículo 14, Deus diz: faz para ti uma arca de madeira, de ciprestes, farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com batume. Então Deus deu a ordem como era que era para ele fazer aquela arca, porque Deus olhou para ele e viu: não, esse eu vou salvar, esse não vai perecer com os demais. E é assim que Deus faz com a gente. Se você está ouvindo a voz, se você está obedecendo, Deus vai te livrar dos dias maus. Aleluia. Assim como livrou Noé e a sua família, porque ele obedeceu a voz do Senhor. Aí no capítulo 7, no versículo
5, olha que fala: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, conforme tudo que Deus tinha mandado. E no versículo 10 diz: e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ou seja, aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele fez. E aquilo que Deus disse que ia livrar Noé e a sua família, Ele também livrou. Mas porque Noé obedeceu a sua voz. Ele não fez como Adão, ele não fez como Eva, ele não fez como a mulher de Ló, ele não fez como Sansão, que não ouviu a voz do Senhor. Mas ele fez aquilo que Deus ministrou e ele fez tudo perfeito. Se você for analisar essa história, você vai ver que ele construiu a arca conforme a ordem que Deus ia dando para ele. Aleluia! E é assim que Deus se agrada de nós, irmãos. Quando Ele dá uma ordem para nós e a gente faz aquilo conforme Ele mandou. Se Ele está mandando você fazer alguma coisa, faça. Porque Ele quer te livrar, porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer abençoar a tua família, Ele quer livrar a tua família do mal. Foi por isso, aleluia, que Deus livrou Noé, porque ele obedeceu. A gente vê que quando a gente desobedece, tem consequências. Mas quando a gente obedece, Deus livra e abençoa a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, eu vou deixar uma palavra de Deus para você. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. É um alerta, irmão, de Deus para nós. Olha o que Deus diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu vou fechar, irmão, com essa mensagem para nós, que a gente possa estar vigilantes. Porque, irmãos, o diabo, como a Bíblia diz, ele anda ao nosso derredor, procurando sempre uma brecha, procurando sempre uma oportunidade, procurando sempre, irmão, algo para nos atingir, para nos destruir, para nos deixar tristes, para nos deixar amargurados, para nos deixar decepcionados. É nessa hora que ele age, é nessa hora que ele trabalha. Quando você está frustrado, quando você está com medo, quando você está sem fé, sem esperança, ou quando algo dá errado na sua vida, que você se entristece, é nessa hora que o diabo vem e mostra aquela ilusão que aos nossos olhos é bom, e acaba se perdendo daquela voz que falou que não é bom. Por isso, vamos ser vigilantes, irmãos. Vamos ouvir mais a voz do Senhor. Vamos fazer, irmão. Deixa eu te dizer, a cova do leão vai continuar existindo. Daniel orava 3 vezes ao dia e isso incomodou as pessoas. Fizeram um decreto por debaixo dos panos para destruir a vida de Daniel. Mas Deus conhecia o coração de Daniel. Mas na Bíblia a gente não vê Daniel murmurando, porque ele sabia que se ele jogasse ele naquela cova, ou Deus daria livramento, ou ele ia para a morada eterna com Deus, com o seu Deus. E é essa, irmão, a atitude que Deus quer de mim e de você. Deus não quer, por algo que deu errado na nossa vida, que a gente chute o balde, ou que a gente, irmão, perca a nossa fé, a nossa esperança, pare de sonhar, ou pare de fazer projeto. Não é isso que Deus quer, não. Nós somos conhecedores
da palavra de Deus. Nós vivemos milagres de Deus constantemente. Só de eu e você estarmos vivos já é um milagre do Senhor na nossa vida. Só de não faltar o pão de cada dia na nossa mesa já é um milagre de Deus na nossa vida. Por isso eu quero te dizer essa noite, através dessa palavra, que a desobediência ela gera sim consequências, mas a obediência ela gera milagres. Ela gera livramentos não só para você, mas para toda a sua família. Aleluia, glória a Deus. Foi isso, irmã, que Deus ministrou no meu coração. Filha, se você for obediente, eu vou te livrar. Eu vou cuidar de tudo para você. Mas você precisa ouvir a minha voz, a minha voz. Você precisa ser obediente a mim. Aquilo que eu te instruí. E nunca esqueça, foi isso que Deus ministrou no meu coração. E nunca esqueça do que eu já fiz. E do que eu sou capaz de fazer por você. E é a mesma coisa, irmão, que Deus tem para ministrar no teu coração. Não duvide daquilo que Deus ainda pode fazer na sua vida. Não duvide que Ele pode fazer muito mais. Ele pode abrir portas, irmãos. Eu estou sendo abençoada por Deus. Deus ministrou algo assim no meu coração. Você está no quarto, você vê tudo escuro. Você não vê a porta quando você apaga uma luz. Mas a luz, irmão, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Não é o quarto escuro que vai fazer você e eu ter medo. Ah, eu não estou vendo porta nenhuma, Senhor. Eu não estou vendo saída. Não estou vendo janela, não estou vendo nada. Mas, irmãos, a luz que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai te dar fé, vai te dar esperança e você vai enxergar através da fé essa porta e essa janela aberta na sua vida. Deus ministrou isso no meu coração. Realmente, você não está vendo nada. Porque, irmão, Deus não precisa mostrar que Ele vai fazer alguma coisa. Quando Ele tem algo para fazer, Ele faz. Porque, irmão, a esperança é Deus. E o Espírito Santo que está dentro de mim e que está dentro de você é quem faz a gente lembrar desse Deus grande, poderoso e maravilhoso que pode sim mudar a história da nossa vida e fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. Aleluia. Por isso eu quero orar juntamente com você. Não orei no início, peço desculpas, mas eu quero orar junto com você. Vamos pedir para Deus colocar no nosso coração um espírito obediente à sua palavra e que a gente não venha agir conforme a gente veja, com nossos olhos, mas que a gente venha agir conforme aquilo que Deus ministra na nossa vida, através da sua palavra, através das ministrações que Deus usa, o pastor Silvano, o pastor Joaquim, a Aline, a Angélica. Deus tem usado esse grupo tremendamente nessas lives. Receba essas palavras na sua vida, que é Deus usando essas vidas para você. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, agradecer pela essa palavra, que eu tenho certeza que falou, Senhor, grandemente ao nosso coração, Pai. Ensina, Senhor, a gente ser filhos obedientes, Senhor. Tira o espírito da desobediência da nossa vida. Ensina a gente a ser fiel. Ensina a gente a confiar na sua palavra e não agir conforme a gente olhe, conforme a gente ouve, mas que a gente venha agir conforme a tua palavra que tu ministra no nosso coração. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que esteve assistindo essa live e que recebeu essa palavra. Que essas vidas venham ser abençoadas, que essas vidas, Senhor,
possam receber milagres, curas, libertações, transformações. E não só elas, mas aqueles que irão assistir ainda, ou aquelas pessoas que não puderem estar aqui, meu Deus, mas Tu conhece o coração de cada um. Abençoa não só eles, mas abençoa a sua família, Senhor. Cobre ele com uma cobertura espiritual. Livra, Senhor, de todo mal. Essa família que estiver assistindo e recebendo essa oração, livra de todo mal, Senhor. Que, Senhor, ensina a gente a ser vigilante. Que a gente venha vigiar todos os dias na nossa mente, no nosso coração, no que a gente fala, no que a gente pensa. Porque o diabo não brinca, Senhor. Quando ele entra para destruir. Então, Senhor, que a gente não seja só homem e mulher de oração. Que a gente não seja só homem e mulher que lê a Tua palavra, mas que a gente venha também ser vigilante em tudo que a gente faz, Senhor. Eu, em nome de Jesus, eu Te agradeço pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que você tenha recebido essa palavra que veio do Senhor para a sua vida. E não se preocupe não. A Bíblia diz que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E é assim, irmãos, que eu tenho caminhado com essa promessa do Senhor. Sempre aprender a contar um dia de cada vez. E com sabedoria. A gente precisa pedir sabedoria, discernimento. Não é fácil, irmãos, né? No nosso dia a dia, às vezes, não é fácil, né? Mas se a gente tiver a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente consegue avançar, a gente consegue prosseguir. Deus já me abençoou tanto, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também, porque a promessa de Deus para a tua vida é grande, muito grande, né? Desobediência, irmão, causa sim consequências. Mas quando você admite teus erros, a tua rebeldia e os teus erros para Deus, e você se arrepende, Deus, Ele perdoa. E Ele te faz eu e você uma nova criatura. Ele faz florescer na tua mente tudo aquilo que antes você não acreditava. Em nome de Jesus eu creio que você vai vencer, que você vai conseguir também. Mas fala para Jesus aonde é teu erro, aonde tu não consegue mudar. Ah, Senhor, eu não consigo parar de mentir, mas eu não quero ser um mentiroso, porque o mentiroso não entra no reino do céu. E o diabo que é o pai da mentira. Quando, irmão, você fala isso sinceramente para Deus, com sinceridade, e com o teu coração arrependido, Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele me perdoa. E Ele muda o quadro da nossa história. Ele muda, irmão, de uma maneira surpreendente. A gente só tem que crer nessa mudança. Só temos que crer nesse Deus, aleluia, que faz milagre na nossa vida. Que Deus, irmão, abençoe cada um de vocês. Quero dizer que eu amo cada um de vocês. Que vocês estão sempre nas minhas orações. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado e livrado a vida de vocês. Seja grato todo dia a esse Deus. Porque, irmão, Deus todos os dias Ele cuida de nós. Todos os dias Ele dá livramento. Todo dia, irmão, Ele dá esperança, Ele renova a nossa fé. Você pode ver que tem dias que você está triste, tem dias que você levanta desanimado, mas Deus te restaura através de uma palavra, de uma oração.